Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui no nosso canal do G365 e novamente aqui com mais uma live da série Dicas de TI. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Você que está chegando agora no YouTube, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar esse conteúdo e também fazer as devidas anotações aí, que eu acho que vai ser muito interessante para você mudar um pouco aí o seu conceito sobre os sistemas que você utiliza, né? Hoje o negócio vai ser muito especial. Não deixe de compartilhar, dar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos que vamos. Bom dia, André Forte. Como é que você está, meu amigo? Seja muito bem-vindo. E, como se diz, manda ficha aí para nós nessa nova caminhada aí, essa série de Passou o dia dicas. organizando ontem, Nilton? Depois nós conversamos. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Bom dia. Hoje, dando sequência ao dia de ontem, né? Um assunto ontem que a gente conversou sobre um pouco como se organizar, né? Como organizar os nossos arquivos no computador. Dei umas dicas bacanas, o pessoal gostou. E quem não viu, não dá uma olhadinha lá, tá? Assiste o vídeo de ontem, porque tudo vai ser uma sequência, né? Um se conecta com o outro. Hoje eu queria falar um pouco sobre alternativas, né? O que seriam essas alternativas? A gente sabe que quando compramos um computador, ele, em 95% das vezes que compramos, certamente ele virá com um sistema Windows pré-instalado, e junto do Windows vem algumas coisas ali. Você tem alguns programinhas que são nativos, né, do sistema, programas como editor de texto, um editorzinho simples de texto. Hoje a Microsoft já entrega com um antivírus dele mesmo. Então tem ali algumas coisinhas, né? Em razão de contratos com outras empresas, ele também embarca algumas aplicações de terceiros, como Spotify, Facebook, né? Então já tem appzinhos pré-instalados para algumas plataformas desse tipo. Mas tudo isso que vem no sistema Windows, tá? Entenda, e você está pagando por ele, tá? Você pagou por uma licença Windows quando você compra o computador e você pagou por essas aplicações embarcadas, tá? Também é muito comum vir um antivírus do tipo McAfee, por exemplo, muito comum. Às vezes, com 30 dias de uso ou com até um ano, com uma licença de um ano de uso, tá? Então, é normal vir assim, é normal, tá? Só que tem algumas aplicações que que raramente, eu pelo menos nunca vi, vir liberada para uso do usuário, como o sistema do Office, por exemplo, que é um pacote com várias aplicações de gestão ali, aplicações do nosso dia a dia, né? Como um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentações, tá? Ele também costuma trazer outras aplicações mais específicas, como um programa de editoração gráfica, para você desenvolver cartões de visita, flyers, banners. Ele também tem um gestor de banco de dados, ele tem um- ele tem uma ferramenta para isso, tá? Mas essas, essa plataforma, esse software, ele é um software pago, tá? E até pouco tempo atrás, ainda hoje, você compra as versões 2019, por exemplo,
que são versões, são pacotes completos, mas de um valor muito alto, tá? Muito alto para a nossa realidade brasileira, tá? Uma licença oficial, se você entrar no site hoje, a gente está em dezembro de 2023, você entra no site oficial da Microsoft para buscar uma licença de um pacote Office para colocar no seu computador que você acabou de comprar, você vai desembolsar 1.100, R$ 1.200, dependendo da versão, né? Então, você já investiu 2.000, R$ 3.000 em um computador, e aí tem que desembolsar mais R$ 1.000 para uma licença Office, só para você ter o que a gente chama de básico, né? O mais básico de um computador, né? Quem imaginaria usar um computador sem um editor de texto, sem uma planilha, né? Como é que você vai trabalhar? Qualquer empresa hoje, por mais que ela use um software de gestão, volta e meia ela precisa de um editor de texto, de um editor de planilha para fazer alguma coisa, para fazer algo que aquele software não está fazendo, né? Então, é o mais básico. Você tem na sua casa, você tem um filho, ele precisa fazer um trabalho de escola, um estudo, ele vai precisar de um editor de texto, ele vai precisar de uma planilha. Às vezes você quer fazer os controles da sua casa, os controles pessoais, ou você tem um projeto, você quer fazer a sua gestão, você vai precisar de um software desse tipo. E aí, se você quer se manter seguro, tem que desembolsar, vai ter que comprar essa licença, tá? Mas o mercado hoje ele é muito grande, ele é muito vasto, ele é muito extenso e existem alternativas tão boas quanto e em situações até melhores do que as versões que a gente mais conhece, né? Aquelas aplicações que a gente está acostumado, tá? Seguindo essa linha do pacote Office da Microsoft, que eu não desmereço, tá? O software da Microsoft, esse software Office, ele é um dos softwares mais bem-sucedidos da Microsoft e é um baita sistema, é um baita programa, ele é excelente, ele entrega exatamente o que ele se propõe e com muita qualidade, tá? Mas existem hoje alternativas 100% gratuitas. São softwares livres e, e em determinados pontos eles têm uma melhor qualidade. Por exemplo, eu trabalho com um software chamado LibreOffice, tá? O LibreOffice, ele roda em qualquer plataforma, qualquer uma, seja Windows, seja Linux, seja Mac, não importa. Ele roda em qualquer lugar, você instala ele em qualquer lugar. E ele tem, hoje, mais opções de layout do que o da própria Microsoft. Ele entrega basicamente 3 tipos de layout, se não me engano. Você consegue dar 3 tipos de formatações ali. O LibreOffice, se não me engano, é 8 tipos de formatações diferentes. E, e o grande estrelinha, né, a grande estrela do LibreOffice é o seu dicionário, tá? O dicionário, a, a verificação ortográfica dele é muito avançada, muito, é considerado uma das melhores do mundo, tá? Então, sempre que você está digitando um texto, né? Às vezes lá o Word, ele grifa, né, uma palavra, ou grifa 2 ou 3 palavras, indicando você que aquele ponto ou está errado, né? Você errou uma letra ali sem querer, errou uma acentuação, ou então errou uma pontuação. Às vezes errou, ele sugere para você, ó, coloca uma vírgula aqui, tá? Então, esse tipo de análise, o Office faz, o Word faz,
é análise semântica, né? E o LibreOffice também faz, os outros sistemas também fazem, mas o LibreOffice ele tem um nível de assertividade muito melhor, tá? Nesse ponto de detecção, de tentar entender o que você escreveu ali e ele te sugerir a melhor pontuação, tá? Então, e alguns outros detalhes, por exemplo, eu até posso mostrar para vocês questões de exportação, geração de arquivos PDF. PDF praticamente é instantâneo. Você não precisa instalar ou habilitar extensões extras dentro do Office para que ele exporte para outros formatos. Eu consigo, inclusive, trabalhar com os arquivos do Word, do Excel, dentro do LibreOffice, sem dificuldade nenhuma. Tá? E ele também consegue manter essa compatibilidade entre os dois. Até porque, se eu estou trabalhando com o LibreOffice aqui, o meu colega do outro lado, ele pode estar com o Office e eu não sei. Então, eu preciso mandar para ele um arquivo que ele consiga abrir, né? E aí tem mais alguns detalhes. Por exemplo, o, o formato do arquivo. O Word trabalha com uma extensão chamada doc, ponto .doc, né? Você põe o nome do arquivo, ponto .doc. E os mais recentes é o ponto .docx, né? Tem um X no fim. Isso é o comum. Esse é o padrão da Microsoft. No entanto, você tem hoje sistemas que funcionam online. A própria Microsoft tem o Office 365. Ele é uma versão que roda não apenas local, mas também você consegue rodar online, né? E, um form... e aí, seguindo essa linha do online, você também tem os softwares que o Google desenvolveu. O Google tem também uma plataforma onde você edita texto, faz planilhas de cálculo e também faz apresentações, inclusive em algumas lives anteriores. Eu cheguei a fazer algumas apresentações e eu fiz utilizando a plataforma do Google, né? E também traz alguns recursos mais interessantes, como a parte colaborativa, onde eu posso editar e eu posso compartilhar isso com outra pessoa, e outra pessoa edita o mesmo arquivo simultaneamente, que é bem bacana, é bem interessante, dependendo do que você está fazendo, né? E mais uma coisa em comum entre esses softwares online e o LibreOffice é o formato de arquivo. O LibreOffice, por ser um software livre, ele tem esse conceito de software livre, então ele é de uso gratuito. Você, você, como usuário, tem acesso não apenas ao software, mas se você quiser, se você for um desenvolvedor, você também tem acesso ao código-fonte. Eles trabalham com um formato também livre. Livre do que? Livre de royalties, livre de direitos autorais. Porque esses formatos .doc, .docx, .xls, que são todos da Microsoft, eles têm direitos autorais sobre esses formatos. Tem um outro formato que se chama MP3, esse vocês devem conhecer bem. O MP3, o MP4 para vídeo, esses formatos, eles são patenteados. Então, se você tem um software que usa ou que trabalha com esse tipo de formato de arquivo, saiba que aquele software está pagando royalties para quem desenvolveu ele, tá? Então, o LibreOffice, ele trabalha com outro formato, um formato que é livre. Ele não tem patente, a patente dele é de uso livre. Você pode usar o quanto quiser, você não vai pagar royalties para ninguém, tá? É o formato ODT, tá? Open, Document, não lembro agora. É um documento livre, um documento de uso livre. E esse ODT, ele é totalmente compatível com o formato
desses softwares que rodam em navegador, desses softwares online, igual do Google, igual do Zoho. O Zoho é uma outra empresa, uma empresa indiana, que também tem uma plataforma assim, com editor de texto, com planilha. E então é totalmente compatível. Eu gero um arquivo, se eu gerar um documento no meu software LibreOffice, eu consigo subir ele no Google Drive, por exemplo, e lá dentro do Google Drive, eu abro pelo meu navegador, eu abro aquele arquivo e edito ele, sem dificuldade alguma, sem precisar de nenhum tipo de conversão, tá? Conversão de formato. Às vezes, no processo de conversão, alguma coisa muda, alguma coisa fica fora do lugar, né? E aí precisa de algum tipo de ajuste. Agora, o ODT, você não precisa. Ele já gera, ele consegue editar nativamente esse tipo de arquivo, ele consegue manipular, né, esse tipo de formato de arquivo. Então, fica aí minha primeira dica. Se vocês precisam de um software de gestão, de gestão não, de um software de Office, né, de um editor de texto, de planilha, fica aí a minha dica para vocês trabalharem com o LibreOffice, tá? Uma outra dica é para quem trabalha com gráfico, com edição gráfica, com manipulação de gráfico. A gente tem a grande estrela, né, desse mercado, que são os programas da Adobe. A Adobe, ela começou com o Photoshop e depois foi lançando outros sistemas, outros pacotes, como o Illustrator. Aí foi entrando, lançou o InDesign, foi lançando uma série de pacotes de extremo sucesso, né? E são excelentes realmente, são muito bons. Eu recomendo fortemente essas plataformas para quem trabalha com gráficos, com editoração gráfica, com criação de artes, de logo, né? Os pacotes da Adobe são excelentes, né? E mas também eles têm a mesma característica da Microsoft. Eles são excelentes, mas eles são muito caros para a realidade brasileira, tá? Se a gente olhar as licenças, era algo assim, que a gente nem colocava na nossa planilha de custo, né? Como é que eu vou comprar esse sistema? Né? Era muito caro. Mas hoje, o que acontece? O que essas empresas estão fazendo? A Microsoft está fazendo com o, o Office 365. Em vez de cobrar uma licença vitalícia, que a gente chama, onde você paga uma vez e usa até o fim da vida, eles estão cobrando hoje uma mensalidade. Então, você paga por uma licença, paga um valor bem menor, e aí uma mensalidade, e aí você começa a utilizar as ferramentas, tá? O Office 365 está assim, e esses programas da Adobe, programas como o AutoCAD da Autodesk, por exemplo, mesma coisa, quem é engenheiro, quem é arquiteto, sabe o quanto eles são importantes, como é importante ter a licença correta dessas plataformas para evitar multas desnecessárias, porque essas multas vêm, viu? Principalmente de pacotes como o da Autodesk. Eles têm um monitoramento muito forte de software pirata, e se eles te monitoram e descobrem que você está usando uma licença pirata ou um software pirata, é, vem um, vem uma multinha bem interessante para vocês que não é nada agradável, tá? E, mas enfim, então uma forma que eles encontraram de baratear isso para o usuário
é transformar em uma licença mensal, né? Você vai pagando, você vai usando. Se parou de pagar, você não usa mais, né? O que é interessante, de fato é interessante, porque a gente tem a condição de adquirir uma licença, utilizar para um projeto ou dois projetos que você tenha, e depois encerrar esse processo de licença, tá? É claro que tem que ver as cláusulas, mas ficou mais simples nesse sentido, tá? Mas e se eu disser para vocês que existem alternativas 100% gratuitas e que entregam um trabalho tão excelente quanto? Até porque quando a gente trabalha com gráfico, o que manda é a criatividade de quem está trabalhando ali, né? É o profissional que está ali. A criatividade dele é a que manda. Se ele, você tem uma ideia, gente, eu já cheguei a fazer arte utilizando o Paint da Microsoft. O Newton até hoje usa bastante o Paint, né, Newton? Que eu sei. E a gente consegue fazer, o Paint é um software tão simples e ele não te dá recurso algum de facilitar para te ajudar a criar uma arte mais bem elaborada, mas a gente conseguia, dava trabalho, mas dá para fazer. Mas se a gente buscar ali um software como o Photoshop, que é um software muito conhecido no mundo para manipulação de gráficos, hoje você tem várias alternativas, várias mesmo, tem muitas alternativas, mas eu queria dar destaque em uma que me surpreendeu positivamente, assim, de uma forma impressionante, que é um carinha chamado Krita, Krita, Krita. O Krita, ele me surpreendeu, assim, monstruosamente, porque ele tem uma aparência muito semelhante ao do Photoshop. Ele, inclusive, abre os arquivos do Photoshop. Então, você tem um arquivo lá, preciso editar, você vai lá e abre ele no Krita e edita, sem perder a qualidade. Você não perde nenhuma qualidade, você não perde os efeitos. E, e o que é legal do Krita, ele é open source, ele é totalmente gratuito. Ele roda no Windows, no Mac, no Linux, onde você quiser, ele roda. Ele funciona. Então, é um baita software de, que substitui o Photoshop em quase 100%, quase, tá? Quase. O Photoshop, como eu disse a vocês, ele é o software, né? Ele é um software assim, muito avançado, mas o que acontece, né? Às vezes, a gente acaba adquirindo um Boeing gigantesco para viajar de uma cidade para outra, uma cidade vizinha. E às vezes você não precisa de pegar aquele baita avião gigantesco com milhões de recursos, pesado pra caramba, só para rodar 20 quilômetros, né? Então, por que que eu vou usar um software tão grande desse, sendo que só preciso disso aqui, né? E aí que entra esses softwares como a Krita, como o Krita. Ah, geralmente você vai manipular um efeito, vai corrigir uma sombra, uma iluminação, vai dar de um ajuste de grau, né? Vai dar aquela girada na imagem, né? Às vezes vai aplicar uma máscara, né? Um filtro. Então, o Krita faz tudo isso de uma forma extremamente simples, muito semelhante ao Photoshop, na verdade. Os comandos são os mesmos também, os atalhos de teclado, você mantém os mesmos atalhos e você chega no resultado, no mesmo resultado, no resultado que você deseja, né? Aquilo que você está criando. E sem ter que pagar licença nenhuma, sem ter que pagar software para ninguém, tá? Então, o Krita é um programa que eu uso muito.
Eu uso muito mesmo. Sempre que eu tenho que editar a imagem, eu manipular a imagem, eu abro o meu Krita aqui, tá? Eu optei por trabalhar com esses programas. Bom, essa aí eu vou explicar mais lá para o final. Eu quero falar mais de um outro software que também briga com a... Não é que briga, ele substitui o Illustrator da Adobe. O Illustrator é um software de editoração gráfica, né? Ele manipula vetor, ele trabalha com vetor. Então, ele é perfeito, ele é excelente para você desenvolver logomarcas, de desenvolver painéis, placas. Ele só não tem os mesmos efeitos do Photoshop. Você não consegue fazer grandes manipulações de imagem como faz o Photoshop, tá? Mas o Photoshop ele não é adequado para você trabalhar com vetor. Ele até tem recursos de vetor, você consegue jogar objetos em vetor dentro, mas o Illustrator ele não é adequado para isso. Ah, tá, vou escrever. E mas o Illustrator ele é lá que você consegue fazer esses objetos, esses desenhos que tem poucos efeitos, sabe? Bonequinhos que é muito comum ver em sites. Provavelmente esses caras foram desenhados no Illustrator, tá? A gente até consegue fazer cartões de visita, fazer flyers, folders, tá? No Illustrator. Ele é até muito prático de se fazer isso lá, mas tudo vai depender da qualidade do resultado que você quer, tá? Quando trabalhei em agência, eu sempre alternava entre os programas, ou fazia no Photoshop ou fazia no Illustrator. Era sempre um dos dois, porque dependia muito do que o cliente queria com aquela arte. Se ele queria muitos efeitos, uma foto, uma imagem, eu já ia para o Photoshop. Agora, se ele não tinha essa necessidade de muitos efeitos, ele queria algo mais moderno, mais limpo, né, que a gente chama, mais clean, aí ia para o Illustrator, que era muito mais rápido de fazer isso no Illustrator, tá? Para quem não conhece, o Illustrator, ele também tem um concorrente muito forte, muito grande, que é o CorelDRAW. O CorelDRAW faz exatamente a mesma coisa que o Illustrator, exatamente. Tudo que você faz em um, você consegue fazer no outro. A diferença básica é que o CorelDRAW é extremamente fácil de mexer. É muito mais fácil aprender a mexer no CorelDRAW, muito mais rápido, né? A curva de aprendizagem é muito mais curta do que o do Illustrator, que é muito mais longa, né? Você leva mais tempo, tá? Mas, porém, o Illustrator te entrega mais qualidade. Ele tem recursos e efeitos que são mais bem feitos, eles estão mais elaborados no Illustrator do que no CorelDRAW, tá? Mas o grande barato do CorelDRAW é o quão simples é mexer nele. É muito simples, os recursos estão bem na mão, estão bem fáceis, né? É aquele clique, é mais intuitivo, o CorelDRAW é mais intuitivo do que o Illustrator, tá? Só que esses dois caras são pagos e não são baratos, não são um software barato, né? Para a maioria dos brasileiros. Imagine você montando uma agência hoje. O que você ia ter que investir em software era uma monstruosidade. Você poderia estar contratando um desenvolvedor, alguém, mas não, você está pagando licença de software, tá? Mas existe uma alternativa ao Illustrator. E o que é mais interessante, essa alternativa, ela tem, ela entrega a mesma qualidade do Illustrator e traz a mesma facilidade do CorelDRAW. Eu fiquei impressionado quando conheci esse programa, porque ele trouxe o melhor dos dois.
a qualidade de um e a facilidade do outro. Facilidade, assim, de curva de aprendizagem. É uma curva muito curta. Você assimila muito fácil e ele te entrega uma qualidade impressionante, tá? Ele ainda tem mais recursos que o CorelDRAW, você tem uma ideia. O CorelDRAW, ele tem recursos mais interessantes que o Illustrator. E esse carinha se chama Inkscape. Deixa eu escrever aqui no chat. Inkscape. Vou jogar aqui no chat. Inkscape. Se vocês compartilharem a tela comigo, acho que não está liberada, não. Senão eu podia até mostrar alguma coisinha. Mas o Inkscape, ele é um software livre, ele é open source, então você tem acesso ao código-fonte, você que é desenvolvedor, e é um e ele tem a capacidade de abrir arquivos do Illustrator. Ele abre, né, ele faz um processo de importação. Então, se você tem uma arte desenvolvida no Illustrator, você consegue abrir e editar esse arquivo no Inkscape sem muita dificuldade. Você também consegue, ele também consegue abrir arquivos do CorelDRAW, tá? Ele já tem um pouco mais de dificuldade em lidar com arquivos do CorelDRAW, mas ele consegue, porque ele não, dependendo do efeito que você aplicou, esse efeito ele pode dar uma quebrada, pode acabar não funcionando como como aparece lá no Corel, né? Mas o que que é interessante? O que que é mais interessante no Inkscape? Por ele ser um software livre, o formato do arquivo que ele gera também é um formato livre. Você não tem royalties naquele formato, tá? E o formato, ele trabalha com formato com SVG. Esse formato se tornou padrão na internet. Então, hoje eu desenvolvo sites e é extremamente comum você trabalhar com arquivos SVG na logomarca ou em alguns desenhos no site. Às vezes você vê objetos se mexendo no site, aquele lá é um objeto SVG, tá? É um objeto do tipo vetor. Aquilo ali não é uma imagem pronta, é uma imagem interpretada pelo navegador. O navegador pega um arquivo, ele interpreta, ele lê aquele arquivo, ele tem várias instruções matemáticas ali, e ele interpreta e desenha na tela aquela imagem. Então, o vetor é isso. O vetor é um arquivo, é um arquivo, parece mais um arquivo matemático do que, do que uma imagem propriamente dita, tá? Então, a grande vantagem do vetor é que você consegue expandir ele sem perder qualidade, tá? Então, você consegue manipular o vetor, colocar ele no tamanho que você quiser, você não perde qualidade. E, detalhe, ele também gera um arquivo extremamente pequeno, o que é perfeito para a internet, né? Então, o Inkscape, ele já trabalha nativamente com o formato SVG, tá? Ele já está perfeitamente adequado para você trabalhar com a internet. Além de ele já trazer uma gama de recursos de exportações que, que você pode utilizar também, como um SVG otimizado, PDF, EPS, por exemplo, o formato PS, que é o PostScript, que é um outro formato antigo, mas muito conhecido a quem trabalha com vetores, tá? Então, você consegue, hoje, fazer manipulações para qualquer tipo de área no Inkscape. Eu quero fazer uma arte para a internet, você faz. Eu quero fazer uma arte para impressão em gráfica, você faz. Eu quero fazer um flyer, um folder, um cartão, quero fazer o... Você faz o que você quiser nele, tá? Faz exatamente o que quiser. E esse, de longe, é o software que eu mais uso. Uso tanto aqui no Mac, uso no Linux,
no computador do escritório e ele também roda para o Windows. Ele tem para todas as plataformas, né? E o que que é mais interessante em todos eles, todos esses softwares que eu passei para vocês, todos eles são projetos ativos. Eles estão em constante atualização, então não são projetos legados que a gente chama. É um software que alguém lançou lá atrás e morreu com o tempo. Esses softwares são ativos, eles estão em plena atividade, têm atualizações constantes, principalmente o LibreOffice. O LibreOffice, quem trabalha com Windows, com Mac, tem até uma certa dificuldade, ah, porque como o Windows ele tem eles funcionam de uma forma diferente, o processo de update deles é diferente. O Linux ele tem uma grande vantagem nesse sentido, porque todas as atualizações do Linux são automáticas, todas. Qualquer programa que eu instale no Linux, qualquer um, sem exceção, qualquer um, ele recebe um update automático da plataforma, do sistema, automático. Eu não preciso fazer nada, ele atualiza sozinho. Já no Windows ou no Mac, eu tenho que dar esse comando, tá? Se eu quiser uma versão mais nova do Inkscape, o Inkscape vai dizer para mim, ó, tem versão nova. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que clicar e eu tenho que mandar instalar. No Windows, mesma coisa, eu tenho que ir lá, clicar e mandar instalar. Esse é o único inconveniente, mas porque não existe essa integrabilidade do sistema com o sistema operacional, né? Daquele programa com o sistema operacional. Ele não tem essa integrabilidade para fazer um update automático, né? Até porque o Windows funciona assim, né? O Mac também ele é assim. Ele não tem essas integrações aí, diferente de um sistema Linux. O sistema Linux ele já é tudo integrado, nesse sentido. Então, é tudo automático. É muito mais fácil instalar e executar e atualizar esses programas lá do que em qualquer outra plataforma. Tá? Deixa eu colocar aqui os nomes, ó. Eu falei do LibreOffice, eu falei do Krita e eu falei do Inkscape. Eu estou jogando aqui no chat. Esses são os principais programas que eu instalo, que eu uso quase todos os dias e que substituem com grande qualidade os grandes softwares do mercado. Inclusive aqui na loja, nós temos aqui uma lojinha, a loja Alencar, a lojinha de armarinho, lá a gente coloca o LibreOffice por uma questão de licença realmente, tá? Quem tem empresa sabe que precisa ter um software licenciado dentro da empresa. Eu preciso ter um Windows licenciado, se eu estou com Office, eu preciso ter um Office licenciado, porque é lá que eles caem em cima. A Microsoft, essas empresas, elas te monitoram, é muito fácil, eles monitoram as empresas que utilizam suas ferramentas para verificar se vocês realmente estão usando o software licenciado. Se não está usando, um advogado vai ligar para vocês e vão te processar por causa disso. Eu conheço vários casos nesse sentido aqui na minha região. Vários casos mesmo, inclusive casos do cara usando um software da Autodesk e recebeu um e-mail lindo lá, que se ele não comprar a licença, ele tinha um prazo para ele adquirir a licença ou provar que ele está usando o software original. Senão vinha uma multa, que se ele recebesse aquela multa, ele ia fechar a empresa, tá? Então, e- o, então você que tem empresa, você que trabalha em órgão público, é muito mais interessante você utilizar esses tipos de ferramentas por questões de licença
do que se arriscar a levar uma multa, tá? Se eu não me engano, o estado de Santa Catarina, mais de 95% das prefeituras, dos órgãos públicos de Santa Catarina, só utilizam software livre. Eles só utilizam como base o sistema Linux, e esses tipos de programa, como LibreOffice, para manipular os arquivos, e por uma questão de licença e de custo, tá? Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais de um sistema Linux, quais são as suas vantagens, porque ah, quem trabalha, eu uso Linux há mais de 15 anos, e praticamente a manutenção que eu faço no meu computador é zero, zero. Não existe manutenção no meu computador, tá? E agora, quem trabalha com Windows sabe. O Windows, ele é um sistema que precisa, ele demanda de manutenção. Você tem que dar manutenção nele, senão ele vai parar de funcionar. Ele vai chegar até um momento e vai parar, simplesmente parar, tá? E não é por mau uso, não. Não é que você está usando ele errado, ruim, não, mas é que ele para mesmo, tá? Ele é o jeito que ele foi feito, e precisa de manutenção constante, tá? Pelo menos 2 vezes por ano. 2 vezes por ano é o mínimo que você tem que dar em um sistema Windows, tá? O Mac, como ele segue a mesma linha do Linux, o Mac também é um sistema que não dá manutenção. A manutenção dele é praticamente zero. Mas você tem que ter um cuidado um pouquinho maior, tá? Em relação ao Linux. O Mac, como ele é extremamente seguro, mas você tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma certa atenção ali, porque ele gera muitos arquivos lixo, como o Windows também gera, e isso ocupa muito espaço, e ele também é mais suscetível a vírus, tá? Então você tem que ter um cuidado um pouco melhor no Mac do que no Linux. O Linux não tem nada disso. Eu estou usando o Linux aqui há mais de 15 anos, e eu nunca coloquei um antivírus no meu computador, só para vocês terem uma ideia. Não façam isso, tá? Não façam isso. Mas eu nunca precisei colocar um antivírus. Eu acesso o banco, eu faço um monte de coisa aqui, mas o sistema, ele me é muito seguro, e a forma que eu uso também o torna mais seguro para mim. Então, eu não vejo necessidade. Uma vez eu até coloquei, até instalei. Falei, vou instalar, já estou há anos usando sem mexer. Eu instalei, mandei rodar, não achou nada, não tem nada, não pegou nada. Então, não é que seja inútil, mas não tem necessidade, quase não tem necessidade, tá? Quase. André, não existe vírus para Linux? Existe, tem bastante, mas a probabilidade de um vírus funcionar, do vírus funcionar no Linux é muito baixa, tá? Pessoal, falei bastante, acho que falei mais do que ontem. Eu vou abrir para vocês, me façam perguntas, tirar dúvidas. Fala aí, Alessandro. Fala, André. Maravilha, cara. Rapaz, esse tipo de dica é muito relevante porque a gente vai pesquisar, sempre dá aquela dúvida, cara, será que vale a pena eu instalar essa alternativa aqui? Que aparece lá sites, né? 7 sites substitutos, né? De tal coisa, mais 10 sites substitutos. E aí você E, vai lendo lá, ou seja, você tem que entrar numa de fazer teste, instala, desinstala e ver se dá certo. Então, quando você já recebe o caminho das pedras aí, é muito bom, porque a gente sabe que sempre tem uma boa alternativa, né, cara? Ainda mais quando tem essa abertura para software livre, tem um doido aí em algum lugar que vai desenvolver e vai tornar isso aí disponível, só que às vezes você não tem acesso, não tem conhecimento, e às vezes o cara desenvolve algo ainda melhor do que o que tá rodando aí, né? Pago. é fácil de explicar isso. Aí,
Aí você. Aí, por exemplo, eu até fiz uma pergunta aí, aqui pra gente, né? Tipo, trabalha assim no, essa parte de divulgação, mas igual você deu a dica da alternativa do Photoshop e do Illustrator, foi muito boa. Assim. Eu até tô. Aqui eu tô até instalando aqui já, ó. Aqui. Alcrita. O Krita, o LibreOffice e o Inkscape já tá baixando aqui, ó. O Ink já tá até instalado. Então, eu O vou. Krita eu fiquei impressionado, sinceramente. Quando eu vi o Eu Krita, pago. Eu pago o pacote da Adobe, cara. Ele não é barato, né? Ah, então, achando essas opções, cara, é muito bom. E é aquilo que você falou, às vezes não precisa nem ser tão bom quanto, mas, cara, às vezes o que o outro tem a mais, você nunca vai usar. é, E assim eu perguntei no chat aí, né? O Adobe Premiere, o After Effects, e também outras ferramentas, igual a gente tem o CapCut, né? Que a gente tem que ficar pagando versão Pro, tem recursos gratuitos, mas é, às vezes para tirar aquela a logo, aquelas coisas assim, tem como, né? Você acaba tendo que pagar ou tendo que fazer alguma outra coisa. Então, assim, eu tenho alguns aplicativos, né, que fazem alguns efeitos, e aí eu não sei se você já tem, né, de pronto aí alguma dica nesse sentido, mas, sim. cara, é muito interessante, assim, a pegar esses aplicativos, tanto computador, mas celular também, que substitui essas ferramentas pagas, mas com uma boa qualidade, para, por exemplo, gerar legenda automática, aquelas legendas que correm, o, fazer as edições com efeitos, né? Então, assim, como a gente usa muito isso aqui. Então, é um tema, quanto mais opção tiver aí desse nível de aplicativo aí com software aberto, né, com gratuito, ou com essa mesma pegada aí dos exemplos que você deu, eu acho que é muito interessante, né? O Davi deve estar doidinho para saber de uns aí também. Tem um software, O tema. Parabéns aí de novo. tem um, obrigado. Tem um software para Mac, eu coloquei aí no chat, Photomator. Esse é um software que eu quero testar, ele é para Mac, exclusivo, e ele ganhou o prêmio agora de melhor app da melhor app para Mac, tá? Foi feito foi feito um App Store Awards e ele foi o grande campeão, tá? Foi o campeão do ano, software do ano, é considerado software do ano para Mac. E pelo que eu vi aqui, é impressionante o que esse software faz. E ele é gratuito, tá? Ele tem essa versão, Photomator, e tem o Photomator Pro, e aí o Pro é pago, né? Mas essa versão Photomator, ele é gratuito e faz coisas assim que eu só via no Photoshop, né? Como remover o cara tem um carinha aqui, eu quero remover ele. Você seleciona em volta, pum, ele desaparece. Aí eu quero tirar ele para cá, mudar ele de lado, eu quero duplicar. Ele faz. É, esse cara aí. Pois é, ó, que tristeza. Fui tentar baixar, meu sistema operacional já não permite. E ele já tá na última atualização, que Ah, não vai deixar? tem que trocar mesmo esse Mac, não tem jeito. Então, dá uma olhada nos vídeos aí do programa, pra você ver o que ele faz. Eu achei impressionante. É que eu não testei ele ainda, mas ele está aqui como o primeiro da minha lista para testar, tá? Mas essas alternativas que eu passei, funcionam em qualquer lugar, tá? Essa é a grande sacada. E um detalhe que eu queria explicar sobre software livre, né? Às vezes um software livre ele é melhor do que um software pago e é muito fácil entender isso. E não é só melhor, mas costuma ser mais seguro, porque como toda a comunidade tem acesso ao código-fonte, é muito difícil alguém embutir um código malicioso dentro daquele programa. É muito difícil alguém colocar um código
para ficar te monitorando, como são os softwares da Microsoft, que a Microsoft já falou que faz isso, né? Todos os softwares da Microsoft te monitoram tudo que você está fazendo, tá? Os softwares da Apple é a mesma coisa. Os softwares que você tem no teu celular, acredite se quiser, eles também fazem isso. Eles também te monitoram. Agora, o software livre, isso não acontece. Porque não tem como alguém colocar um código malicioso. Ah, vou colocar um código escondido para me invadir quem instalar esse programa. Não dá, porque alguém vai ver, tá? Alguém vai ver aquele código estranho, aquela coisa estranha, e não vai deixar passar, tá? Então, a evolução de um software livre, ela tem essa característica de ser extremamente segura, tá? Por não permitir a entrada de coisas estranhas dentro da aplicação. Muito massa, cara. Dá pra viajar com esse negócio, né? Você, você vai na contramão, né, cara? Você pega uma empresa, faz uma aplicação toda fechada, você acha que vai estar mais seguro, você acha que vai estar mais valor, com mais valor agregado, mas na hora que você abre, você vê, você Olha, abre para todo mundo ter acesso, a tendência é ficar mais seguro, confiável, mais eficiente. olha só, a, a grande maioria das pessoas usa o Windows, né? Aí os desenvolvedores, obviamente, a grande maioria vai desenvolver sistemas para o Windows. E, e geralmente esses caras trabalham com um carinha chamado .NET. Uhum. .NET é uma linguagem, né? Vamos dizer assim, é um framework criado pela Microsoft para acelerar o processo de desenvolvimento de software, tá? Então é algo que acelera. Então você tem nesse .NET uma série de comandos, de instruções prontas para resolver várias questões. Por exemplo, eu não preciso desenvolver um comando para desenhar uma tela, desenhar um formulário na minha tela, por exemplo, ou para desenhar um botão, ou para desenhar um campo de texto. Esse framework já me dá isso, ele já tem isso pronto para mim. Então eu não tenho que me preocupar com isso, eu me preocupo com um modelo de negócio, tá? Quando eu desenvolvo o sistema. E aí, a grande maioria das pessoas utilizam esses pacotes, esse .NET, que é um grande pacote, e esse pacote é fechado. A gente não sabe o que acontece ali dentro, tá? E aí entra aquela história do avião, né? Do avião, vou pegar um avião para ir de uma cidade para rodar 20 quilômetros, vou decolo aqui e pouso ali na cidade vizinha, né? Por que que eu vou pegar um baita avião desse só para ir de uma cidade a outra, né? Porque o .NET é isso, ele é um baita pacote, é um monstro gigantesco, que a gente não sabe o que acontece ali dentro. E, e aí a gente desenvolve aplicações geralmente simples. Aí essas aplicações, elas já nascem obesas, é assim que eu gosto de falar, elas já nascem gordas, né? Obesas, já são grandes. E só que ela traz todas as vulnerabilidades que o .NET tem. Todas. Então, se você está usando uma versão .NET que já tem lá milhões de várias vulnerabilidades, você está trazendo todas essas vulnerabilidades dentro da sua aplicação que é simples, né? De uma forma desnecessária. Então, às vezes, você está meio que refém. O pessoal que desenvolve sistema para Windows fica refém desse .NET, que a gente não sabe o que acontece ali dentro, mas a gente está usando. E aí a Microsoft do nada anuncia, ó, uma vulnerabilidade assim, assim, assim. O que que os caras fazem? Utilizam a informação que existe a vulnerabilidade e desenvolvem vírus para invadir sistemas que ainda não atualizaram suas ferramentas, tá? É assim que funciona ataques a empresas, a invasões, mas isso é um assunto que eu queria falar amanhã.
falando sobre segurança e backup, entendeu? Então aí tem a vantagem do software livre, porque você vê o que está fazendo, você vê o código, tudo, o código é aberto, né? Todo mundo vê o código. Então é muito difícil alguém embutir alguma coisa estranha e é muito fácil alguém identificar essas vulnerabilidades e corrigir. É muito fácil, muito rápido a correção. Tanto que eu utilizo o Linux aqui no escritório e, sem exceção, todos os dias tem atualização. Todos os dias tem update para fazer. Só que não são aqueles updates monstruosos da Microsoft ou do Mac. É coisa rápida, vem aqui, pum, são updates muito rápidos. Então, mas todos os dias tem, tá? E aí, gente, mais alguém?